Nossa, é uma longa história. É uma longa história e é muito curioso porque toda vez que eu acho que alguém se depara com um pedido para contar a sua história, a pessoa, ao contar, reinventa coisas, assim, né? Então é como se a gente fizesse uma ficção e mais uma ficção e mais uma camada de ficção. E faz tempo que eu não faço essa ficção, então vai ser uma ficção novinha em folha. Venho de uma família de interior paulista. A minha mãe, filha de um fazendeiro, que era um homem muito pobre, que conseguiu fazer fortuna trabalhando no interior, um cara que era um bom negociante, era um que tinha uma visão, apesar de não ter muito estudo, né? Que se casou com uma moça muito bonita, que era minha avó, que era uma mulher cardíaca, e uma mulher que tinha muitas limitações pelo seu tempo. Por ser cardíaca e pelas limitações físicas, ela não poderia se casar, depois ela não poderia ter filhos, ela não poderia provavelmente ter um emprego. E a minha avó materna casou, teve 3 filhas, foi muito atuante em centros espíritas que ela fazia parte, com obras para pessoas em situação de risco, e alfabetizou a cidade inteira. E aos 70 anos ele morreu e ela não morreu, então ela ainda virou fazendeira e foi para o Mato Grosso para enfrentar qual era a vida, né? E é muito curioso, assim, a gente pensar de onde a gente vem, porque a gente tem a ideia de lastro, como se fossem fios que se encontram no nó que deram para a gente nascer e continuar a fiação, né? A tessitura dessa história. E a minha avó é uma figura muito marcante, uma figura muito presente, assim, minha avó materna, né? A minha mãe veio para São Paulo fazer sociais. Conheceu ali nos anos 70 o que era São Paulo, também conheceu o que eram as drogas, o que era trabalho comunitário, conheceu meu pai, que era muito bonito, e viajaram o mundo conhecendo países e tudo, e meu pai voltou e ficou doente. E a minha mãe se separou, eu era pequena nessa época, tinha 1 ano e 8 meses. Minha mãe conheceu meu padrasto, que era amigo dos novos baianos, da geração do Tom Zé, muito criativo, muito inteligente, mas também muito caótico e muito difícil de lidar, também com questões muito complicadas. E aí nasço eu no meio dessa mistura. E a sensação que eu tenho lembrando hoje, aí sim, já com uma alta camada de ficção, é de olhar os adultos, olhar o mundo dos adultos e falar, gente, não faz sentido. Ou então, que sentido faz tudo isso, assim? Os adultos eram muito crianças no sentido da entrega, eram muito permeáveis, entregues, muito passionais. E o que se espera de um adulto constante, eu não tinha muito. Então eu me desenvolvi um pouco nesse meio bagunçado, bagunceiro, festeiro e ao mesmo tempo, às vezes, um pouco assustador de não ter a constância, né? E é muito significativo pensar, hoje eu trabalho com a palavra e com histórias, e a necessidade urgente, assim, crucial de atribuir sentido ao que eu vivi na infância foi a minha tábua de salvação, foi um instrumento que eu encontrei para achar lastro para me construir hoje, assim. Ali, pequenininha, aos 4 anos, eu não entendia, então criava histórias. Eu não entendia, então acolhia sem entender e ficava com a pergunta. Ali, aos 4 anos, eu olhava para as histórias e via que existiam muito mais buracos abertos nas histórias do que coisas bem resolvidas. Então, a sensação que eu tenho é que me ensinaram logo de cara. A minha primeira lição foi uma lição logo muito significativa. Os adultos são pessoas complexas. Os adultos são pessoas que se transformam. Os adultos são crianças também. A necessidade de encontrar, entende? Assim, um jeito de descrever aquilo, um jeito de me entender naquilo. Essa necessidade eu posso chamar muito abertamente de capacidade narrativa. E a capacidade narrativa, ela é inerente à sobrevivência. Porque ela é inerente à capacidade de mudar de atitude, de tomar decisão, de criar entendimento do que você vive. Então eu precisei muito cedo aprender a me inventar e a inventar uma coerência para o mundo que eu vi, assim. E de uma maneira doída, difícil, não foi uma coisa muito fácil, mas o que eu tive deles, e que aí seria um agradecimento, né, da vida adulta, a minha mãe, quando eu era muito pequena,
um dia olhou pra mim e me disse assim: essa menina precisa desenvolver linguagem. E aí me botou pro teatro, me botou na dança, me botou, vai falar, vai desenvolver linguagem, bota no mundo, bota no mundo, bota no mundo. E isso foi a maior, nossa, ela não podia ter me dado mais instrumentos para eu viver a minha vida do que a linguagem. Esse ano, eu fiz 38 anos, né, fiz aniversário. E quando eu faço aniversário, acontece uma coisa muito curiosa. Parece, no dia do aniversário, que o mundo tá fosforescente. Não sei se vocês têm essa sensação. Tudo tá fosforescente. Se caiu uma folha, nossa, caiu essa folha. Se eu deitei na cama, eu sinto o cheiro do amaciante do negócio que eu dei dormir. Tudo parece que eu fico hipersensível aos estímulos. Tudo parece que faz um sentido, fica fosforescente, fica brilhando. E aí, eu fiquei com febre esse aniversário. E é muito raro eu ficar doente. Acho que eu fiquei com febre tirando esse dia 3 anos atrás, assim, com gripe, qualquer coisa. Então é muito raro, eu nem lembrava mais como era ter gripe, ter febre e tal. E eu me lembrei de uma coisa. Quando eu ficava doente, que eu era pequenininha, a minha mãe cantava pra mim. Mas a minha mãe cantava numa língua que ela tinha inventado, que era uma língua de palavras que não existiam. Como um dialeto, era uma coisa meio indiana, assim. Ela ia tipo um mantra, emendando sonoridade, emendando palavra. E ela só cantava isso quando eu tava doente, que ela precisava cuidar de mim. E eu dizia, eu quero aquela mãe, canta aquela música na língua que não existe. E a minha avó tinha muita dificuldade de dizer pra minha mãe que a amava, que tava ali. A minha avó tinha uma palavra muito interdita. Minha mãe criou essa língua em palavras que não existem. E meu sobrinho, minha mãe que cuida muito dele, né? Cuidando dele, tava tomando um sorvete e só os dois. Aí ela mordeu e falou, tá parecendo o que esse sorvete? Ele falou, uma cueca. Aí ela mordeu e falou, tá parecendo o que agora? Ele, um submarino. Aí ela mordeu e falou, e agora parece o quê? Agora parece um cachorro. Eu olhei aquilo e é o que eu faço com os objetos quando conto história. E eu também canto em músicas que não existem. Mas ao longo da minha vida inteira, eu atribuí isso a ter sido criada por um homem baiano, da geração do Tom Zé, muito criativo. E a minha mãe me fez acreditar que o mérito tinha sido dele, assim como minha mãe faz o meu sobrinho acreditar que todas as coisas boas que meu sobrinho aprende com o pai. Ela conta essa história para o meu sobrinho, para que meu sobrinho se sinta amado pelo pai que não está presente. E assim como ela fez com meu sobrinho, ela fez comigo. E aí um dia, com 38 anos, eu parei e disse, não, esse mérito é dela. Foi ela que me contou essa história, foi ela que percebeu o que eu precisava. E me caiu a ficha de quantos relatos femininos não se calaram em detrimento da voz masculina de entregar o mérito aos homens. Relatos de guerra, relatos do que foram os massacres, relato do que foram as vitórias, relato do que foram as festas. Historicamente a gente não tem nenhum relato feminino, a voz ela é entregue aos homens. E a minha avó tinha uma palavra interdita, minha mãe tinha uma palavra de afeto interdita, e eu cresci e virei contadora de histórias. Então eu sinto que eu venho numa busca por reparação. Acho que é muito significativo isso, porque à medida em que eu conto, eu reparo questões em mim, mas eu reparo no outro, eu reparo no mundo, eu conserto, eu encontro outro jeito, eu recoloco aquela questão, aquela pergunta, entende? Foi essa ficha que me caiu, assim, em relação ao que é qualidade que a gente tem para si, da onde veio, né? Acho que conseguir inventar um sentido para essas coisas todas é importante para seguir em frente. Mas eu acredito muito na reparação, assim, né? E é muito curioso porque quando a gente trabalha, a gente acaba ficando perto de quem a gente se sente bem. Ao longo do tempo isso. A gente pode, se a gente seguir o nosso coração, a gente vai estar com pessoas que nos fazem bem. Eu acredito muito nisso. E eu passei muitos anos me sentindo muito feliz perto das crianças. Eu demorei muito para entrar na vida adulta e para me sentir bem do lado dos adultos. Então a minha vida, eu trabalhei primeiro, acho que os primeiros 12 anos eu trabalhei só com crianças. Estar com eles era estar absolutamente em casa, assim.
E mesmo se os pais estavam acompanhando, os pais estavam na qualidade de criança. Era assim chegar em casa, era como se eu chegasse num lugar de onde eu nunca saí na vida, né? E ao longo do tempo, a minha intersecção com os adultos foi possível, mas foi possível muito apoiada nesse lugar que eu chamo de um lugar primário, porque é um lugar primeiro, é um lugar das experiências inaugurais. E aí, ao longo desse tempo, como é que a coisa aconteceu? Eu fiz teatro, vá desenvolver linguagem, comecei a contar as histórias, eu contava, as crianças queriam me dizer coisas, e assim, o que elas diziam tinha tanta relevância, era tão forte para o grupo inteiro, que aí eu tentei ouvir o que elas diziam, e aí eu comecei a inventar uma maneira de fazer um método, que é um método que se chama história aberta, que são histórias em improvisação, histórias interativas, que hoje eu entendo muito como conhecimento colaborativo. Como é que eu dou uma aula, como é que eu conto uma história, como é que eu faço um texto, como é que eu digo coisas com as pessoas, coisas que são relevantes tanto para mim quanto para elas. Como é que eu trabalho nessa condução, no acolhimento, como é que eu me coloco, fazer essa tessitura coletiva, fazer esse conhecimento colaborativo, eu acho que é para onde a gente caminha, assim, quando eu penso, né, na história. Agora, contar histórias, se engana quem acha que é contar uma historinha para uma criança, se engana redondamente. A gente está contando a nossa própria história nesse mundo, e a gente só vai entender a história, como diz uma médica muito amiga minha, que é a Ana Cláudia Quintanilha, a gente entende a história no final, nos últimos capítulos. A gente entende todo o sentido do filme inteiro que a gente está construindo, a gente está escrevendo a nossa história. E desenvolver capacidade narrativa é desenvolver capacidade de que a pessoa construa bem encontre palavra, mude um pedaço, reedite uma parte, volte lá atrás, repense um negócio, né? Essa nossa história é o tempo que a gente tem vivo, assim, então é de fundamental importância. Eu acho que foi uma sucessão de inadequações até que eu tivesse confortável por uns instantes onde eu tô, né? O primeiro desconforto foi: eu gostava do teatro, mas o teatro não me cabia, não era exatamente aquele lugar. Assim, o fato de o pessoal no Brasil não ter tanta tradição de teatro, o fato de não ter tanta plateia, o fato dessa busca, dessa procura, isso pra mim sempre foi mortal. Eu sempre gostei do Maracanã lotado, entendeu? Nem que fosse as primas na sala, assim, mas eu tinha tristeza, sabe, de ver pouca gente, eu queria muita gente, eu queria multidão, assim, então foi muito sofrido, tinha uma inadequação. Aí na academia também tinha uma certa inadequação, eram muitas regras, eu não entendi, aquilo conversava muito pouco com a minha vida e muito pouco com a minha prática, que já era trabalhar com as histórias. E eu falava, puxa vida, ainda não. Aí eu comecei a contar história, e contar história era o único lugar onde eu não sentia inadequação. Eu sentia adequação total, a gente ia se transformando junto, era maravilhoso. E aí fui contando história, muitas vezes amargando, fazendo coisas que eu falava, ai, putz, não é por aí. Aí tenta de novo, aí vai melhorando, aí vai entendendo coisa. Até o momento em que eu já tinha um tempo fazendo isso, e me chamaram para fazer as primeiras formações de professores. E aí eu falei, bom, vou tentar, né? A primeira vez que eu fiz, eu peguei um vídeo e assisti com as professoras um vídeo no qual eu mesma falava. Eu falei, meu Deus, que besteira, eu tô aqui de corpo presente. E aí eu comecei a fazer o seguinte, partir de relatar a elas o processo com as narrativas que eu tinha vivido, desdobrar esse trabalho um pouco mais tecnicamente, falando um pouco do método. Comecei a pensar com elas modelos diferentes de educação, comecei a pensar na intersecção aluno-professor e apoiado em duas ideias. A primeira ideia de empatia e depois a segunda de pertencimento. Da educação como um lugar onde você tá para falar as duas palavras mais bonitas que existem no planeta, ao meu ver, que é eu também. Né? A gente, quando encontra na vida alguém que a gente possa olhar e dizer eu também, a gente se sente pertencendo. E a educação como um espaço de pertencimento, assim.
de se tornar daquela comunidade, de se tornar daquela escola, de se tornar daquele bairro, para na última instância se tornar de si próprio. Então, como é que a gente constrói, né, essas linhas de pertencimento, assim? Então, essa busca. E aí eu comecei, fiz algumas cidades brasileiras, aí depois eu tive um convite do Itaú Unicef para fazer o prêmio Itaú Unicef, fiz 2 ciclos com ONGs do Brasil todo, e aí conhecia, chegava na cidade e fazia. Aí a Secretaria de Educação falava, preciso formar meus professores, chamava também. E nessa sequência eu fiz 18 cidades, depois 25 cidades, ano passado 78 cidades, assim, né? Entre formação de professores, narração de histórias, palestras, enfim, demandas muito variadas, assim, hoje já muito variadas. Eu tenho encontrado no Brasil todo gente com muita vontade de fazer as coisas, assim. Eu não sei, eu posso ter dado sorte. Às vezes eu olho e falo, não, eu acho que eu peguei uma porcentagem que estava boa, mas o que eu vejo é muito professor com vontade, é muito diretor com vontade, usando o que tem de recurso, seja recurso intelectual, seja recurso emocional, seja recurso físico, para fazer a coisa acontecer, assim. O que eu vi ao longo desse tempo todo foi muita criança que gosta de estar na escola, muito professor que gosta de estar na escola, muito professor que se ajuda, muito professor que tem vontade de fazer, muita gente comovida, muita gente interessada, muita gente buscando sem ter o recurso, buscando aprender, buscando... eu tive uma professora que falava assim, Kiara, me faz um favor, você me ensina a nunca mais ter que fazer para um aluno, que eu tô cansada, eu não quero ser essa pessoa que fica quieto, só que eu não sei outra maneira, você me ensina alguma, eu tô aqui para aprender outra maneira que não essa, né? Até professoras fantásticas, assim, teve uma professora, Dona Ana, que eu faço a coleção, né, dessas histórias que elas me contam, tem umas impagáveis. Dona Ana me disse que ela um dia surtou com os alunos. Eu falei, bem-vinda, né? Todo mundo surta com muita criança. É muita gente, é muita pressão, tá na linha de frente o tempo inteiro, tem hora que a pessoa não aguenta. Ela disse que era calor, 2 turmas de 5 anos. Aí não tinha ar-condicionado na época, ventilador não funcionava, ela com problema de dinheiro, ela falou, a professora vai envelhecer! E quando a professora for uma véia, a professora vai precisar do médico, do policial, do dentista, e vocês tratem de estudar pra cuidar da professora quando ela for uma véia. E eu brinquei, né, porque tem velha, véia e idosa. Idoso é só o envelhecimento humano. Velho é um conceito, velho é uma ideia, velho é uma rua, velho é uma palavra linda. E véia é que nem bruxa. Bruxa não tem axila, tem sovaco, né? Princesa não tem bumbum, tem bumbum. Bruxa tem bunda. Então a palavra diz mais do que, né, só o que ela está se referindo. Enfim, aí ela falou isso, as crianças apavoraram. O tempo passou e ela falou, eu envelheci. E um dia eu estava no hospital e minha mãe estava indo para UTI. E aí apareceu um cara, me levou numa salinha, me deu uma água para eu tomar. E falou, não, sei que ela é professora. Aí eu olhei assim, ele olhou para mim e disse assim, professora, a senhora lembra que a senhora disse que ia precisar de alguém que cuidasse da senhora? Ela foi, era meu aluno daquela sala dos 5 anos. Ele disse, a senhora fica tranquila que eu vou fazer tudo o que eu puder. E ela falou, Kiara, você não sabe o pior. Eu falei, tem pior? Ela falou, tem. O pior era o crachá. Estava escrito um nome que eu nunca vou esquecer. Porque eu tinha a primeira B, a primeira A e a primeira do fulano. Quem que vai na sala do fulano? Quem que vai com o ônibus do fulano? O fulano era impossível. E ela disse, ali eu queria pedir desculpa de joelho. Porque muitas vezes eu olhei aquela criança e disse, também com essa mãe não vai dar em nada. Também com esse pai não vai dar em nada. Também com essa avó não vai dar em nada. Também com não sei quem não vai dar em nada. Ela disse, só alguém da pá virada poderia dar em alguma coisa numa cidade pequena, com toda a dificuldade que teve. Ela falou, quando você encontrar professores, peça a eles que não sentenciem a vida de ninguém nunca. E essas histórias me tocam muito.
Porque a minha coordenadora da escola disse para minha mãe que a Arinha não vai dar em boa coisa quando, assim, com português, com palavra, porque tem uma família muito desestruturada, é meio desatenta, meio distraída. E eu amo essa palavra distraída, porque quem está distraída não está se traindo, né? A pessoa é distraída, ela não está se traindo. E por não estar se traindo, ela voa, né? Então, onde é que está essa criança que não vai dar em nada, que um dia pode dar, sim, bastante coisa, mesmo que não convencionalmente, né? Esse pedido dela me comove muito, assim, né? Outro cara também que é professor do Saul. Saul, uma família muito, 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 muito complicada. Gente presa, gente com tráfico de drogas, e aquele menininho ia para a escola e o pai ia nas reuniões. E o professor me dizendo que, eu fiz tudo que podia. Eu estava cansado, já não tinha mais jeito. Aí um dia o pai dele chegou e perguntou, e aí, como é que tá meu filho? Ele falou, eu estava tão cansado que aquele dia eu desisti de criticar, de chamar assistente social, de fazer todo o caminho que eu tinha feito, que eu não aguentava mais. Eu falei, melhorou. Aí o tempo passou. No dia seguinte, umas semanas depois, eu perdi R$200 Ele fazia professor e fazia perua também. Caiu no chão. E aí, quem achou no meio da classe? O menino. Professor, achei isso aqui, é seu. Ele falou, é meu? Não, eu vi cair da sua blusa, é seu. Aí ele falou, professor, foi muito difícil, mas eu não sei o que você fez, que quando meu pai voltou da reunião foi a primeira vez que ele me abraçou. Né? E aí ele disse, aí eu parei para pensar que quem está educando, não está educando só aquela criança, está educando gerações inteiras. Né? Como é que não estava o vô desse menino, como é que não estava o bisavô desse menino, qual o grau de opressão que o tataravô dele viveu para chegar hoje aqui. Né? Quando um professor está diante de uma criança, ele está diante de uma história complexa inteira anterior àquele pequenininho. Bem como ele pode transformar muitas gerações que virão. Então o educador, assim, é o cara que está fazendo um trabalho fino. Ele está no caroço da possibilidade de transformação desse mundo. Assim, e é muito forte quando o professor percebe isso. Né? E é muito bonito porque contamina todo mundo. Todos os outros professores percebem o lugar onde eles estão. Eu fiz um trabalho no Sul, depois eu fiz um trabalho no Piauí. E o hino da cidade do Sul que eu fui era um hino muito duro, muito jesuíta, muito... Né? E no Piauí, o Piauí estava num processo de transformação muito intensa. Eu fui pela Unicef para premiar os municípios com menor mortalidade materna e menor mortalidade infantil. Então o município ganhava um selo, município premiado. E aí eu fui para esse prêmio e um homem do Unicef muito generoso chamado Rui me chamou e disse, a gente quer você porque essas pessoas precisam entender que não mudou só um número, mudou a história de vida, mudou de onde vinha, como é que estava caminhando, para onde vai, e isso é muito grande. Diga a elas que as histórias se transformaram e que de alguma certa maneira isso é sem volta, no melhor sentido. E aí eu cheguei lá, só mulheres, prefeitas mulheres, vestidas com as suas bandeiras, e elas cantavam assim, Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, nossos sonhos, nossa vida, desaguam no Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, era o hino da cidade, assim, era tão bonito. E aí uma das moças recebeu um prêmio da filha, e quando ela pegou aquele prêmio, ela disse, eu fui a última geração de trabalho infantil. A partir dessa pequena menina aqui, minha filha, ninguém mais vai trabalhar enquanto criança. Não é uma coisa pequena, é uma mudança de possibilidade muito grande, que vai influenciar netos, bisnetos, é uma ruptura com o jeito de estar no mundo muito sofrido. E tem o mérito pessoal dela, que conseguiu sair dessa situação, mas tem uma mudança grande de percepção desse país quanto à dívida que o país inteiro tem com as populações indígenas que foram massacradas, com as populações negras que foram dizimadas para a gente estar aqui. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava passando no viaduto no Glicério ali, e a minha filha mais nova disse, mãe, por que os mendigos são mais negros do que brancos?
E aí eu olhei pra ela e disse, porque sabe o bisavô desse moço que tá aí sentado pedindo dinheiro? O bisavô dele foi capturado, muito provavelmente pelos nossos antepassados. Eles foram lá na África, separaram as famílias, disseram que ele não tinha alma, que ele não pensava, que ele tinha que trabalhar como escravo, vendiam ele como se fosse uma coisa. Esse bisneto dele não teve chance de estudar, e a gente teve. E é só por isso que tem muito mais negro do que branco. Porque existe uma história de dor antes disso. Existe uma história de sofrimento. Existe uma história de exploração. A gente não pode negar essa história. Ah, mas hoje numa universidade tem negro, tem branco, quem se esforçar consegue. Não é verdade. Alguém que é neto de um grande magnata vai entrar na faculdade assim. E alguém que tem que acordar todo dia, 4 da manhã, para ajudar a mãe a fazer o café da manhã, para ter um mínimo de decência, de sobrevivência na vida, vai entrar na faculdade, mas vai precisar se esforçar muito mais, vai ser extremamente mais sofrido. As chances não são iguais, então não dá para comparar lá na frente quem entrou. A gente precisa parar para pensar um pouco na história pregressa, no que veio antes da gente, para que a gente consiga equiparar um pouco, igualar um pouco e pelo menos ter acolhimento com as dificuldades todas que a gente passa, porque é muita coisa que a população indígena e negra teve que enfrentar para estar aqui. Assim, foi muito sofrimento. Aí ela chorou e disse, mas essa é a história mais triste do mundo. Eu falei, pois é, a história mais triste que eu conheço enquanto brasileira, com a qual eu convivo e com a qual eu não compactuo. A gente tem uma mudança muito forte no país, da época do FHC para os dias de hoje. A gente teve muita gente saindo da linha da miséria, a gente teve muita gente consumindo mais, a gente teve negro entrando em universidade, a gente teve uma série de mudanças que, se seguissem o seu curso, transformariam esse país profundamente. E os resultados dessa transformação já estavam começando a aparecer. Já não tinha mais empregada doméstica para ser escravizada, já não tinha mais mão de obra barata, os filhos das pessoas que tinham menos recurso agora conseguiam sair do país, conseguiam estudar, conseguiam ir para a universidade. Mérito deles? Também mérito deles, mas mérito de um pensamento maior que distribuiu esse dinheiro. E eu digo isso porque eu vi as crianças magrinhas ficando mais coradas na escola. Eu vi as professoras que davam aula com grande sofrimento e esforço, dando aula feliz e ouvindo o que seu aluno falava de uma maneira diferente, por estar em condição disso. Né? Lá no Nordeste, antigamente, o que acontecia? A pessoa ganhava um dinheiro, o dinheiro ia para o homem tomava em pinga e a mulher ficava o resto do mês tentando dar um jeito. Com o Bolsa Família, o dinheiro foi para a mulher, a casa foi colocada no nome da mulher, a mulher dava assim R$3 para o homem tomar a pinga dele do mês e o resto ela comprava em comida para os filhos, e os filhos dessa mulher foram para a faculdade, né? Fizeram uma universidade no Nordeste, que é a universidade mais surpreendente, porque foge de todas essas regras de colocar as universidades no Sudeste, né? Mas a gente precisa fazer uma transformação de pensamento, uma transformação grande quanto à nossa própria história. Isso tudo que aconteceu não foi esmola, não foi migalha, não foi nada. Isso foi um pensamento maior, isso foi um entendimento do que é ser brasileiro. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é branco? Ser brasileiro é morar em São Paulo e o resto tá na periferia do Brasil? Ser brasileiro é morar no sul e ser civilizado? O que é ser brasileiro? Eu desconfio que ser brasileiro não é seguir esses padrões. Eu acredito que ser brasileiro é morar onde você estiver dentro desse grande território que é o Brasil. Uma professora esses dias me disse assim que ela perguntou frutas preferidas e as crianças do Tocantins disseram maçã, morango e amora. Isso chama fábrica de fazer gente infeliz. Porque toda a literatura, todos os livros que as crianças viam eram meninas loiras comendo amoras e frutas silvestres. Ela não é loira, o cabelo dela não é liso, ela não vai comer fruta silvestre quase nunca na vida. E eu posso dizer que a fruta silvestre importada não vai ser melhor que o açaí que ela tem em casa. Mas ela não pode se reconhecer como brasileira, não pode reconhecer isso como um valor, não pode se encontrar nesse modelo, não pode gostar de si. E nesse monte de não pode, tem uma coisa que eu posso dizer que é uma exploração muito profunda,
que é quando a pessoa consegue fazer a gente não gostar do que a gente é. E a gente querer ser quem a gente nunca vai ser nessa vida. E a gente nem sabe se gosta muito. Mas todo mundo diz que aquilo ali que é bom. E a gente deixa de gostar do que a gente tem de mais bonito, de forte, de interessante. Essa mesma professora me disse assim, Kiara, na minha escola estão cantando assim: um patinho foi passear, outro patinho foi passear, não sei quantos patinhos foi passear. Ela falou, não aguento mais. Eu falei, o que cantava na sua época? Ela falou, na minha época cantava o Alecrim. É um hino, né? Toda criança de educação infantil um dia cantou: alecrim dourado nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Pense, alecrim dourado nasceu no campo sem ser semeado. Estou falando de outra pessoa. Aí eu começo a contar minha própria história. Foi meu amor que me disse que a flor do campo é o alecrim. Eu estou dizendo a uma criança que ela pode nascer sem ser desejada por pai e mãe e se tornar a flor mais bonita do jardim de alguém. Eu estou fazendo isso com um modelo genuinamente brasileiro. Estou ensinando a criança a gostar dela mesma e da sua história e do que ela é na vida. Eu não estou ensinando a ser um técnico em ser gente. Eu estou ensinando a ser uma pessoa. Eu não estou ensinando ranqueamento, o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Eu estou ensinando a pessoa a se entender dentro da sua história na sua melhor versão. A gente vive muito essas inversões. Você tem que ser bem-sucedido na vida. O que é ser bem-sucedido? Sucedido vem de acontecer. Bem-sucedido é bem acontecido. Então você tem que acontecer coisas boas com você na vida. É só isso, gente. É só isso. E você é bem acontecido. Seja bem acontecido. Ser bem acontecido não é necessariamente andar num jipe. Ser bem acontecido não é necessariamente ter empregados para que você possa mandar. Ser bem acontecido é a sua história ter valido a pena nesse mundo e você ter transformado alguém. É só ser bem acontecido, é só pela bem acontecência do mundo que a gente que trabalha, assim, né? E dizer isso para as crianças, dizer você pode gostar de você pode gostar do lugar onde você está, você pode ter orgulho do que você viveu, né? E vive, das suas origens. Ver esses modelos diferentes no Brasil, o que acontece comigo é que eu fui tomando chacoalhadas, assim, né? Eu, criada aqui em São Paulo, de repente foi isso. De repente eu vi que as mulheres goianas são lindíssimas, indígenas, morenas, lindas, têm um trato com o corpo muito melhor do que tem as paulistas, infinitamente. Descobri que as cariocas têm uma gestão do tempo muito mais tranquila, tem muito menos pressa do que as paulistas. Descobri que que São Paulo é a única cidade do Brasil que você dá um beijo só. Em todas as cidades do Brasil você dá 2 beijos nas pessoas, e que é uma economia que não faz muito sentido. Que a população que vive o calor tem um corpo mais livre quanto à sua sexualidade, quase sempre, não é regra, mas é quase sempre um tanto mais bem resolvido, né? Ver nas pessoas como elas resolvem o problema de existir nesse mundo e ver que existem muitos modelos diferentes é um grande presente, assim. É o que me tornou, quando eu vou dar as palestras, a pessoa fala, mas você é paulista, tem certeza? Você não tem sotaque, você não tem jeito de paulista? Eu falo, ai, obrigada. Porque o paulista, ele muitas vezes se acha no topo da cadeia e acha que ser um paulista é ser um civilizado, e eu desconfio que isso seja um grande engano, assim. A gente vive num mundo em que parece que tá o mundo da escassez, tá todo mundo agarrado no seu, no escasso, no seu. E o que a gente sabe não divide, apodrece, morre, sabe? Só faz sentido se circular na cabeça de outras pessoas, se for pra frente, né? Quando uma criança aprende uma coisa nova, qual é a primeira coisa que ela faz? Perguntar se você já sabe. Se você não souber, ela vai te ensinar. É a primeira coisa. Se você errar uma vez, errar 2, ela vai ter 3 paciências. Quando ela descobre uma coisa, a primeira coisa que ela faz é ensinar alguém o que ela descobriu, assim. Esse fluxo é muito... E a sensação que eu tenho é a sensação de estar acompanhada por todas essas crianças que eu encontrei ao longo desses anos, por todos esses professores que foram me habilitando, sabe? Essas foram eles, assim, que fizeram foram me entregando. Teve uma mulher também, Dona Ingrid, que trabalhava num abrigo.
bem velhinha, toda enrugada, toda. Aí ela falava assim, tô enrugada por fora, por dentro estou lisíssima. E ela falava assim, e ela tava com uma menininha no colo chamada Ingrid. E ela falou, não se assuste. Foi uma ação que a gente foi fazer com a Fundação Bung, com os voluntários deles num abrigo. E ela falou, não se assuste, porque todo mundo aqui desse abrigo, quando cresce, e tem uma filha, põe Ingrid em minha homenagem. Então tem umas 50 Ingrids nas festas de final de ano. E ela tava no WhatsApp com vários. Eles falam, tá bem, você tá bem, bom dia. Ela disse que o pai dessa Ingrid um dia estava sentado assim, ó, no refeitório, né? E ela olhou para ele assim, passou a mão nas costas dele, né? Como quem diz, puta, tá difícil. E ele fala, nossa, dona Ingrid, aquele dia eu vi que alguém tava me olhando assim, aí eu cresci, aí eu fui. E aí tava essa Ingrid esticada por dentro, cheia de WhatsApp, mensagem, troca, conversa, né? Eu acho que o mal do que a gente vive hoje é uma certeza de que tudo vai acabar, e que já se vai acabar eu tenho que reter. E não posso contar pro outro, não posso disputar, não vai dar pra fazer tudo. Acho que essa ficha que tem que cair no ser humano. A gente vai morrer sem ter feito tudo que queria ter feito na vida. Posto isso, é preciso ter prioridade, entendeu? Posto isso, é preciso pegar o touro-a-unha. Posto isso, é preciso recuperar o tônus. Posto isso, é preciso parar de perder tempo. Posto isso, é preciso encontrar as pessoas e fazer a troca o mais aberta possível. Porque a gente não vai dar tempo de fazer tudo. A gente vive como se fosse dar tempo, entende? De se tornar... Não. É aqui, assim. Acho que talvez seja o anseio dos 40 anos. Já é. E aí toca, assim, com as crianças. A gente botou as crianças pra dançar. Ileaê, como você é bonito de se ver. Ileaê, que beleza mais bonita de se ter. Ileaê, sua beleza se transforma em você. Ileaê, que maneira mais feliz de viver. Pra contrapor essas necessidades que a gente se impele, assim.